Papai, papai, acorda! O grito desesperado de Noah rasgou o silêncio da mansão Collie como vidro se partindo no meio da noite. Seus punhos minúsculos batiam inutilmente contra o braço imóvel do pai, enquanto Lily apertava seu ursinho de pelúcia contra o peito, com lágrimas escorregando pelo rosto em silêncio. Harrison Collie, o chefe da máfia mais temido de toda a costa leste, o homem que chamavam de Sombra da Morte, estava estirado no chão de mármore frio, aos pés da grande escadaria. Seus olhos estavam fechados. Sua respiração, lenta e controlada. Uma atuação impecável, executada com precisão absoluta. Mas ninguém naquela sala sabia que era tudo encenação. Para as crianças, o pai havia desmaiado. Para Penny, a jovem babá que chegou correndo com o rosto branco como cal, ainda usando seu simples uniforme azul, aquilo era uma tragédia real. Mas para Mônica, a noiva de Harrison, aquilo era apenas um inconveniente. Mônica não correu em direção ao homem que supostamente amava. Não verificou o pulso dele. Não amparou a cabeça dele. Ao contrário, sua silhueta elegante, envoluta em um vestido preto de grife, recuou um passo. Seus olhos frios varreram o corredor, calculando, medindo, tramando. Então ela se virou, procurando alguém para culpar, e seu olhar se fixou em Penny como de uma predadora avistando uma presa ferida. Você! A voz de Mônica cortou o ar como uma lâmina, seu dedo perfeitamente manicurado apontando para babá como uma arma. Sua inútil, estúpida, inservível. Isso é culpa sua. O que acontece quando o chefe da máfia abre os olhos e revela a verdade? Curte e compartilha se quer ver Mônica receber o que merece. Inscreva-se agora. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Penny não deu atenção às ofensas de Mônica. Ela correu até Harrison como se sua própria vida dependesse de um único fio frágil. Seus joelhos bateram no chão de mármore frio, mas ela não sentiu a dor. Suas mãos trementes pressionaram o peito do homem cujo nome comandava silêncio em todos os cantos da cidade, buscando o ritmo fraco que pulsava abaixo. Penny abaixou a cabeça, com a bochecha quase roçando os lábios dele, verificando se ainda respirava. Ainda respirava. Fraco, mas ainda estava lá. Noah e Lily ficaram parados ao lado dela, com os olhos arregalados de terror, encarando o pai imóvel no chão. Penny ergueu o olhar e forçou um sorriso reconfortante, embora o coração batesse como um tambor de guerra dentro do peito. Com a voz mais suave que conseguiu, Penny disse às crianças que o pai ficaria bem. Prometeu que o pai era o homem mais forte do mundo. Que era o super-herói deles, e super-heróis nunca perdiam. Os dois filhos se agarraram a ela ao mesmo tempo. Noah segurou a manga da blusa de Penny, enquanto Lily enterrou o rosto no ombro dela, ainda segurando o ursinho com força. Eles acreditavam nela. Sempre acreditaram. Enquanto isso, Mônica havia completamente virado as costas para a cena diante dela. Tirou o telefone da bolsa Hermes, os dedos com unhas impecáveis deslizando rapidamente pela tela. Ela não olhou para Harrison nem uma vez. Não se ajoelhou ao lado do homem com quem estava prestes a se casar. Sua voz soou fria e mecânica quando a ligação conectou. Pai, ele caiu da escada. Parece grave. Mônica fez uma pausa de um segundo e continuou em tom mais urgente, não de preocupação com Harrison, mas com outra coisa completamente diferente. O acordo pré-nupcial já foi assinado, pai? A transferência dos bens foi concluída? Se ele morrer antes do casamento, o que fico eu? Harrison estava ali, imóvel como um cadáver, mas cada palavra que Mônica pronunciava cravava em seu coração como uma facada. Ele precisou reunir toda a força de vontade que tinha para não reagir, para não fechar os dedos em um soco, para não cerrar a mandíbula com raiva. A fúria fervia dentro do seu peito, mas ele a engoliu. Precisava ouvir mais. Precisava conhecer a verdade por completo. E então Mônica disse: Pai, liga para o advogado. Ela parou abruptamente, percebendo que havia falado errado. Quer dizer, para o médico. Liga para o médico. Um silêncio se esticou, como se a sala inteira estivesse prendendo a respiração.
Mônica apressou-se a mudar de assunto, levantando levemente o tom de voz como se tentasse enterrar o erro fatal que havia cometido. Mas era tarde demais. Harrison havia ouvido. E jamais esqueceria. Penny ainda segurava as crianças, tentando protegê-las da tensão sufocante que envolvia o ambiente como uma neblina pesada. Lily ergueu o olhar para Penny, com os olhos marejados, e falou em uma voz tão baixa que era quase impossível ouvir. Penny, por que a tia Mônica não está chorando? Ela não ama o papai? Aquela pergunta inocente cortou o ar como uma lâmina. Penny ficou paralisada, sem saber o que responder. Só puxou Lily mais para perto, acariciando suavemente o cabelo da menina de 4 anos que tentava compreender um mundo cruel demais para o seu coração terno. Uma lágrima escorregou pela bochecha de Penny e caiu. Caiu bem na mão de Harrison, que permanecia imóvel ao lado dela. Quente. Aquela foi a primeira sensação que ele experimentou desde o início da encenação. Não o frio do mármore, não a falsidade na voz de Mônica, mas o calor genuíno de uma lágrima derramada por alguém que realmente se importava. Penny respirou fundo e ergueu o olhar em direção a Mônica, que ainda falava ao telefone no canto da sala. A voz de Penny saiu firme, apesar do coração pulsando ferozmente. Miss Hale, por favor, ligue para o 192 agora. O Sr. Cole precisa de socorro de emergência. Mônica se virou, com os olhos afiados como se pudessem queimar Penny onde ela ajoelhava. Encerrou a ligação e se aproximou, os saltos ecoando no mármore em cliques frios e calculados. Cale a boca. O que uma serva sabe? Você não é nada além de uma funcionária nesta casa. Lembre-se disso. Estou cuidando disso. Não preciso que você me diga o que fazer. Penny não recuou. Continuou de joelhos, ainda segurando as crianças, com uma mão pressionada no peito de Harrison, como se pudesse ancorá-lo a este mundo somente pela força de sua vontade. Os olhos de Penny encontraram os de Mônica, e naquele momento algo faiscou entre elas. Não era medo. Era determinação. Harrison sentiu tudo, mesmo com os olhos fechados. O calor da mão de Penny contra seu peito, os soluços quebrados dos filhos, a crueldade fria na voz da mulher que quase tomou como esposa. E em sua mente, a decisão foi tomada. Mônica Hale estaria fora da sua vida. Imediatamente. Para sempre. Mônica enfiou o telefone de volta na bolsa e se virou, com os olhos faiscando ao ver Penny ainda ajoelhada ao lado de Harrison. Eu disse para se afastar, coisa imunda. Não ouse tocá-lo com essas suas mãos de empregada. Penny ergueu o rosto e encarou diretamente a mulher furiosa à sua frente. Não se moveu nem um centímetro. Ele precisa de cuidados de emergência. Alguém precisa ficar com ele até o médico chegar. Os dentes de Mônica rangeram. Era impossível acreditar que uma simples empregada doméstica ousava responder, ousava encarar Mônica sem o menor traço de medo. Aquilo parecia um tapa no orgulho, uma ofensa que Mônica não suportava tolerar. Quem você pensa que é? Mônica rugiu, avançando e agarrando o cabelo de Penny com força, puxando para trás com violência. Você não passa de uma serva. Uma funcionária que posso dispensar quando me der na telha. Penny cerrou os dentes contra a dor ardente que rasgava seu couro cabeludo. Mas não soltou as crianças que se agarravam a ela. Noah e Lily tremiam de medo. Lily choramingava baixinho enquanto Noah observava, de olhos arregalados de horror, a cena que se desenrolava à sua frente. Não vou a lugar nenhum. Penny forçou as palavras através dos dentes cerrados. As crianças precisam de mim. Aquela resposta foi como jogar gasolina no fogo. A raiva de Mônica transbordou. Ela desferiu um golpe que arrancou um grito coletivo da sala. Penny cambaleou, mas abraçou as crianças ainda com mais força. As unhas longas de Mônica rasgaram a bochecha de Penny, deixando uma marca que começou a vermelhar. Uma gota de sangue surgiu, mas Penny não vacilou. Penny ficou em silêncio, recusando-se a dar a Mônica a satisfação de um grito, de um choro, de qualquer súplica. Apenas virou o rosto de volta para encarar Mônica com olhos firmes como aço temperado. E aquilo empurrou Mônica ainda mais para dentro da loucura.
Mas havia alguém ali que não suportava mais assistir a tudo aquilo. Noah, um menino de 4 anos, com perninhas pequenas e um coração corajoso, de repente soltou Penny e se lançou contra Mônica. Chutou com força a canela da mulher, com os olhos vermelhos de raiva. Não bate na Penny. A Penny é boa. A Penny me ama. Você é a malvada. Você é uma bruxa do mal. Mônica quase perdeu o equilíbrio com um golpe inesperado. Estabilizou-se e olhou para baixo, encarando a criança como se pudesse devorá-la inteira. Você ousa me chutar, seu pirralho maldito. Mônica se lançou em direção a Noah, com um rosto contorcido em uma careta aterrorizante. Estava prestes a atacar o menino indefeso de 4 anos. Mas Penny foi mais rápida. Penny se lançou à frente, usando o próprio corpo como escudo para proteger Noah, puxando-o para os braços e curvando a cabeça de modo que suas costas absorvessem todo o impacto do ataque. Me bata! Penny gritou. Me bata o quanto quiser, mas não toque nas crianças. Harrison estava ali, imóvel, e a cada segundo uma guerra brutal rugia dentro dele. Ao ouvir o choro do filho, o instinto de pai, como o de um lobo encurralado sem para onde fugir, surgiu com violência. Os dedos de Harrison fremiram, as pálpebras tremeram. Ele quase abriu os olhos, quase saltou de pé para mostrar a Mônica o que era o inferno de verdade. Mas se conteve. Com toda a força de vontade forjada em anos no submundo, Harrison se conteve. Precisava testemunhar tudo até o fim. Precisava saber quem Mônica realmente era. Precisava de provas irrefutáveis. Então passos pesados ecoaram pela porta. Frank Mercer, o homem de confiança mais leal de Harrison, apareceu com um rosto frio como pedra, embora seus olhos afiados como lâminas absorvessem cada detalhe da cena. A equipe médica chegou. Miss Mônica, por favor, recue para que possam entrar. A voz de Frank era calma, mas carregava uma autoridade que não admitia questionamentos. Mônica foi forçada a parar. Soltou um bufido de desprezo e recuou, embora seus olhos ainda queimassem sobre Penny com ódio puro. O olhar de Frank pousou rapidamente no sangue escorrendo pela bochecha de Penny, e seus olhos escureceram por um instante fugaz. Frank gravou cada detalhe na memória, cada ferimento, cada gota de sangue. A equipe médica entrou. Na verdade, era o médico particular de Harrison e sua equipe de confiança, todos preparados com antecedência. Eles colocaram Harrison em uma maca e o transportaram rapidamente para fora do ambiente. Penny permaneceu ali, ajoelhada, segurando Noah e Lily com firmeza nos braços. Uma mancha vermelha marcava o ombro do seu uniforme azul de onde havia abraçado as crianças, mas a atenção de Penny estava somente nelas. Lily ergueu o olhar, com os olhos vermelhos de choro fixados no corte na bochecha de Penny. Penny, você está sangrando. Penny forçou um sorriso, mesmo com a bochecha ardendo como fogo. Está tudo bem, pequena princesa. É só um arranhãozinho. Vai sarar amanhã. Penny promete. 30 minutos depois, a ala médica privada dentro da mansão Cole estava envolta em um silêncio tão pesado que parecia sufocante. Harrison estava deitado na cama hospitalar, com os olhos ainda fechados, respirando regularmente como se tivesse mergulhado em um sono profundo e sem sonhos. O médico particular da família se posicionou ao lado, acenou para Frank e falou em voz alta o suficiente para ser ouvido do lado de fora da porta. O Sr. Cole estava estável. Seus sinais vitais eram normais. Aparentemente era apenas um desmaio passageiro causado por excesso de trabalho. A porta se abriu de golpe. Mônica entrou como uma tempestade, com o rosto novamente impecavelmente maquiado após a fúria anterior, agora recomposto em uma expressão de angústia perfeita. Lágrimas escorriam pelas bochechas empolvadas enquanto ela corria para a beira da cama. Meu amor, ela chorou, com a voz tremendo de emoção. Fiquei tão assustada. Achei que tinha te perdido. Nunca me assuste assim de novo. Mônica se jogou nos braços de Harrison, lágrimas de crocodilo encharcando o ombro dele. Ela enterrou o rosto no peito de Harrison, os ombros sacudindo como se fosse dominada pelos soluços. Uma atuação perfeita, para quem não conhecia a verdade. Mas Harrison conhecia.
Harrison abriu os olhos devagar. Não com o piscar fraco de um homem recuperando a consciência, mas com um olhar afiado e frio, como uma lâmina sendo sacada da bainha. Harrison não retribuiu o abraço de Mônica. Não ergueu os braços para ampará-la. Não acariciou o cabelo dela em consolo. Simplesmente ficou ali, encarando o teto, com os olhos glaciais e distantes. Mônica ergueu a cabeça. Um sorriso ainda pairava nos lábios dela, mas o desconforto começou a se insinuar quando Mônica viu a expressão de Harrison. Meu amor, você está bem? Está me ouvindo? Harrison virou a cabeça lentamente para olhá-la. O silêncio se esticou entre eles. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. O sorriso nos lábios de Mônica se desfez, substituído por uma centelha de ansiedade. Então Harrison falou, com a voz baixa e pausada, como um trovão rolando ao longe antes de uma tempestade. Quem você ligou primeiro quando me viu cair, Mônica? A pergunta atingiu como um soco. Mônica piscou e recuou ligeiramente. Para o pronto-socorro, é claro, ela gaguejou. Estava tão preocupada com você. Tinha medo de que algo acontecesse, então eu. Harrison se sentou. Cada movimento deliberado e ameaçador, como um lobo se erguendo de um longo sono de inverno. O olhar de Harrison não vacilou. O advogado ou o médico, Mônica? Ele perguntou novamente, com um tom inabalável. Para qual deles você ia ligar? O rosto de Mônica perdeu toda a cor. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Os olhos de Mônica se arregalaram de horror ao compreender o que estava por trás daquela pergunta. Harrison se levantou da cama, alto e imponente como uma torre desabando sobre ela. Harrison avançou, cada passo lento e pesado como uma sentença sendo proferida. Ouvi tudo, Mônica. O acordo pré-nupcial, a transferência de bens. Sua ganância não tem limites. Quer que eu repita? Mônica recuou, com os olhos saltando como os de um animal encurralado, em busca de saída. Ela gritou em desespero. Você entendeu errado. Estava ansiosa e falei bobagens. Eu te amo. Tudo o que faço é por você. Harrison não parou. Continuou avançando, com o olhar incendiando Mônica. Ela se virou em outra direção procurando uma saída, e então viu Penny no corredor, além do painel de vidro, com as duas crianças ainda se agarrando a ela. É tudo culpa dela. Mônica gritou como se agarrasse a uma última tábua de salvação. Essa serva. Ela te machucou. Ela te fez cair. Está tentando te seduzir para tomar sua fortuna. Você não consegue ver? Ela é quem? Chega! A palavra única saiu da boca de Harrison como um disparo, cortando cada desculpa que Mônica tentava construir. Frank, Harrison chamou sem nem olhar para Mônica. Retire-a da minha casa imediatamente. Frank apareceu na porta como se estivesse esperando o tempo todo. 2 seguranças corpulentos atrás dele. Mônica gritou como um animal enlouquecido. Você não pode fazer isso! Você precisa da minha família. A aliança colhe reio. Sem nós, os outros vão te devorar. Harrison a encarou pela última vez, com os olhos esvaziados de qualquer emoção. Diga ao seu pai que a aliança termina esta noite. E diga a ele que, se quiser guerra, estou pronto. Os 2 seguranças agarraram Mônica pelos braços e a arrastaram para fora do quarto. Ela se debateu freneticamente, sem parar de gritar. Mas enquanto era conduzida pelo corredor, seus olhos se fixaram em Penny, que segurava as crianças. O ódio flamejou no olhar de Mônica. Você! Ela gritou com todo o veneno que tinha. Tudo isso é sua culpa. Você o seduziu. Roubou o meu lugar. Juro que vou te destruir. Não vai sobrar nenhum lugar no mundo para você. E esses 2 filhotes, ela sibilou entre os dentes cerrados, olhando para Noah e Lily, que se escondiam tremendo atrás de Penny. Vou fazê-los pagar. Um por um. Penny envolveu os filhos nos braços sem dar resposta alguma. Mas em seus olhos, pela primeira vez, apareceu um medo verdadeiro.
Não medo por si mesma. Medo pelas duas vidas pequenas e frágeis que tremiam em seu abraço. As portas da mansão se fecharam com estrondo atrás de Mônica, cortando abruptamente seus gritos. O silêncio desceu sobre a propriedade como um cobertor pesado. Harrison ficou à janela da ala médica, encarando a escuridão lá fora. O carro que levava Mônica acelerou para longe, as lanternas traseiras vermelhas brilhando como olhos demoníacos se retirando para a noite. Frank se aproximou pelo lado de atrás do patrão, aguardando. Harrison não se virou. Sua voz cortou a escuridão. Reforce a segurança. Dobre tudo. A família Hale não vai deixar isso passar. Eles vão revidar. Frank assentiu. Entendido, senhor. E Miss Penny e as crianças? Harrison ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Proteja-os 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qualquer pessoa que lhes tocar vai ter que me passar por cima primeiro. A noite havia avançado muito. A mansão Cole estava envolta em uma quietude após a tempestade que a havia varrido. O único som era o tic-tac regular do relógio de parede, medido e paciente, como o batimento cardíaco de uma grande fera finalmente em repouso. Noah e Lily tinham sido colocados na cama horas atrás, esgotados por tantas reviravoltas em uma única noite. Mas Harrison não dormia. Ele estava sentado em seu escritório, com a luz do abajur projetando sombras longas sobre seu rosto anguloso enquanto mergulhava a fundo em pensamentos. Por fim, ordenou a Frank que trouxesse Penny até ele. Penny entrou no escritório com um leve passo preocupado, embora tentasse se manter firme. Havia trocado o uniforme manchado de sangue por uma blusa branca simples e calça preta. Os arranhões na bochecha estavam cobertos por algumas tiras de gaze médica. Mas a mancha vermelha ainda aparecia levemente através do tecido branco. Penny ficou de pé diante da mesa de Harrison, com as mãos segurando a bainha da própria blusa, a cabeça levemente inclinada por hábito, a postura de alguém há muito acostumado a ocupar o lugar mais baixo da hierarquia social. Mas ela não estava tremendo. Harrison a observou em silêncio, e pela primeira vez nos 6 meses em que Penny havia trabalhado naquela casa, Harrison realmente a olhou, não como se olha para uma empregada, uma funcionária, um elemento da decoração de uma mansão de luxo, mas como se olha para outro ser humano. Harrison viu o corpo pequeno de Penny, mas com a espinha ereta, sem curvar, mesmo estando diante do chefe da máfia mais poderoso da costa leste dos Estados Unidos. Viu as olheiras escuras sob os olhos castanhos dela, nascidas de preocupação e noites sem dormir, mas dentro deles ainda ardia algo que ele raramente via em qualquer pessoa. Determinação. Coragem. E a gaze na bochecha dela. Uma evidência silenciosa do sacrifício que havia feito por sua família. Você não tem medo de mim? Harrison perguntou de repente, quebrando o silêncio. Penny ergueu a cabeça. Seus olhos encontraram os de Harrison. Ela não desviou o olhar como a maioria das pessoas fazia ao ser encarada por ele. Tenho sim, senhor, ela respondeu com honestidade. O senhor é o homem mais poderoso que já conheci na minha vida. Harrison inclinou a cabeça levemente, intrigado. Então por que ousou discutir com Mônica? Por que ficou ao meu lado quando ela mandou você embora? Por que se colocou no lugar do golpe destinado ao meu filho? Penny ficou em silêncio por um longo momento, como se procurasse palavras que nunca havia dito em voz alta antes. Quando por fim falou, sua voz era suave, mas clara. Por que tenho mais medo de que algo aconteça com Noah e Lily do que de qualquer coisa que possa me acontecer, senhor? Harrison franziu as sobrancelhas. Não era a resposta que ele estava acostumado a ouvir de funcionários. As pessoas costumavam falar de dinheiro, de manter o emprego, de medo de demissão. Ninguém jamais falava de amar crianças que não eram do seu sangue. Por quê? Ele pressionou. Por que se importa tanto com eles? Eles não são seus filhos. Você é apenas uma babá contratada. Penny baixou o olhar para o chão, os dedos apertando o tecido da blusa. Quando ergueu a cabeça novamente, algo havia mudado em seus olhos. Dor. Uma dor há muito enterrada, subindo à superfície. Por que se algo acontecesse com o senhor, ela disse,
com a voz baixando como se temesse ouvir a si mesma dizer aquilo. Noah e Lily seriam órfãos, como eu um dia fui. Harrison ficou imóvel. Perdi meus pais quando tinha 5 anos, Penny continuou, o olhar à deriva como se enxergasse o passado. Um acidente de carro. Fui a única sobrevivente. Depois disso, 14 anos num orfanato. 14 anos esperando por uma família que nunca veio. Penny fez uma pausa, engolindo em seco. Quando tinha 19 anos, um casal disse que queria me adotar. Achei que era um sonho se realizando. A voz de Penny tremeu, mas ela continuou. Mas eles me venderam para uma rede de tráfico humano. Um calafrio percorreu Harrison dos pés à cabeça. Ele havia testemunhado muitas coisas sombrias no submundo. Mas ouvir essa história da boca de quem a viveu era algo completamente diferente. Fiquei presa por 8 meses, Penny prosseguiu, com a voz quase num sussurro. Tentei fugir muitas vezes. Fracassei em todas. Na última vez, quase desisti completamente. Essa cicatriz. Penny tocou levemente o pulso esquerdo, onde uma linha fina se escondia sob a manga. É o que ficou da noite em que achei que não conseguia mais suportar. O escritório mergulhou em um silêncio pesado. Harris olhou para a jovem diante dele com olhos completamente diferentes, não mais o olhar de um patrão para uma empregada, mas de um ser humano para outro que havia atravessado o inferno e sobrevivido. Mas ainda estou viva. Penny ergueu a cabeça, e agora algo mais forte do que a dor brilhava em seus olhos. Força de vontade. Consegui fugir. E a partir daquele dia, jurei para mim mesma que jamais deixaria qualquer criança se sentir tão sozinha quanto eu me senti. Jamais deixaria qualquer criança conhecer o terror do abandono da forma como eu conheci. É por isso que amo Noah e Lily. Porque sei o que é perder os pais, e farei tudo o que estiver ao meu alcance para que eles nunca precisem sentir isso. Harrison ficou em silêncio por muito tempo. Harrison olhou para Penny, e pela primeira vez se viu nela. 2 pessoas marcadas por passados feridos. 2 pessoas que o mundo havia empurrado para a beira do abismo e que haviam encontrado o caminho de volta por conta própria. 2 almas solitárias em busca de algo a que se agarrar. A partir de hoje, disse ele por fim, com uma voz mais gentil do que jamais havia usado, você é a governanta oficial e babá principal da família Cole. Seu salário será quintuplicado. Mas Penny sacudiu a cabeça. Senhor, não preciso de dinheiro. Harrison franziu as sobrancelhas de surpresa. Então o que você precisa? Penny encontrou seu olhar com uma clareza e sinceridade tão puras que pareceu que alguém havia pousado uma mão sobre o coração há muito congelado do chefe da máfia e apertado com delicadeza. Me deixe ficar com as crianças, ela disse. Isso é suficiente. Penny inclinou a cabeça e saiu do quarto, deixando Harrison sentado ali com uma estranha sensação se erguendo no peito, um sentimento que ele havia acreditado estar morto há muito tempo. Frank entrou momentos depois, mas Harrison ergueu uma mão para detê-lo antes que pudesse falar. Proteja-a, disse Harrison, com uma voz que não carregava mais o comando frio de sempre, mas algo completamente diferente. Proteja-a da mesma forma que protege as crianças. A dezenas de quilômetros ao norte da mansão Cole, a mansão Hale fervilhava em uma atmosfera tão tensa que parecia prestes a explodir. Wesley Hale estava de pé no centro da sala de estar opulenta, com um copo de uísque caro tremendo em sua mão de raiva mal contida. O rosto estava vermelho de um tom fundo e perigoso, com as veias das têmporas pulsando visivelmente. Ele ousa humilhar minha filha, Wesley rugiu e arremessou o copo contra a parede oposta. O cristal se estilhaçou, o líquido âmbar espirrando pelo mármore polido e o papel de parede de seda. Ele ousa jogar a filha de Wesley Hale para fora de casa como um cachorro de rua. Ousa romper uma aliança que nossas 2 famílias construíram em 10 anos. Mônica estava ajoelhada aos pés do pai, com os olhos vermelhos, mas já não de mágoa ferida. Aquelas lágrimas agora nasciam de ódio. De vingança Cimmerian, aguardando sua hora. Ele vai pagar, pai, ela disse, com a voz fria como aço de inverno. Harrison Cole vai se ajoelhar diante da família Hale. E eu sei exatamente por onde começar. Pela empregada. Por Penny.
Ela é a fraqueza dele. Wesley parou e olhou para a filha com olhos calculistas. Continue. Mônica se levantou, alisando as dobras do vestido caro. Observei com atenção por muito tempo. Harrison Cole pode ser implacável com o mundo, mas é vulnerável quando se trata das duas crianças. E aquela empregada é a única pessoa em quem eles confiam completamente. Atinja-a e você atinge o coração dele. Wesley assentiu devagar, com um sorriso cruel se espalhando pelos lábios. Então este é o plano. Primeiro, espalhamos rumores de que Harrison Cole está perdendo o juízo, que não tem mais capacidade de comandar seu império. Entrarei em contato com seus parceiros do submundo e os incitarei à rebelião, Mônica continuou, com fluidez. E o passo final, raptamos as crianças. Harrison vai se ajoelhar para salvar o próprio sangue. Vai assinar tudo em nome da família Hale. O Império Cole será nosso. Mas como chegamos perto das crianças? Wesley perguntou. Depois do que aconteceu ontem à noite, com certeza ele vai dobrar a segurança. Mônica sorriu, com os olhos faiscando com uma luz manhosa. Tenho alguém dentro da casa dele, pai. Alguém de quem ninguém desconfia. Ela vai nos fornecer todas as informações que precisamos. A rotina das crianças, as lacunas no sistema de segurança, tudo. Wesley olhou para a filha com satisfação. Excelente. Quem é? Mônica apenas sorriu e não respondeu. Saberá na hora certa. Por enquanto, preciso fazer uma ligação. De volta à mansão Cole, Harrison estava no escritório com Frank, revisando as imagens das câmeras de segurança da noite anterior. A tela mostrava Mônica agarrando os cabelos de Penny, esbofeteando ela, arranhando sua bochecha com as unhas. Mostrava Noah correndo para chutar a canela de Mônica. Mostrava Penny protegendo o menino com o próprio corpo. A mandíbula de Harrison ficou tensa, os dentes rangendo. Harrison havia testemunhado tudo em primeira mão. Mas ver de novo acendeu sua fúria de uma forma completamente nova. Senhor, Frank falou em voz baixa. Tenho uma má notícia. Harrison se virou para o homem de sua maior confiança. Há um traidor dentro desta casa, Frank disse. Alguém está em contato com a família Hale, fornecendo informações sobre a rotina diária da família. Ainda não identifiquei quem é, mas certamente é alguém da equipe. Os olhos de Harrison escureceram. Descubra quem é, mas não haja ainda. Alimente o traidor com informações falsas. Quero saber o que estão planejando. Frank assentiu. Entendido, senhor. Na manhã seguinte, na ampla cozinha da mansão Cole, Penny preparava o café da manhã para Noah e Lily quando Paige entrou. Paige era outra funcionária da casa, 25 anos, com um rosto bonito e um sorriso que raramente desaparecia. Havia trabalhado ali por quase um ano e se tornado a amiga mais próxima de Penny. Oi, Penny, Paige perguntou com preocupação, olhando para o curativo. Sua bochecha está melhor? Penny ofereceu um sorriso pequeno. Melhor, foi só um arranhão. Paige assentiu. Então, como se de repente se lembrasse de algo, perguntou em uma voz cuidadosamente casual. A propósito, você vai levar as crianças a algum lugar amanhã? Ao parque, talvez? Penny não desconfiou de nada e respondeu com naturalidade. É provável. Noah e Lily adoram os balanços. Ficaram dentro de casa por dias. Estão inquietos. Paige assentiu, mas seus olhos deslizaram brevemente para o telefone sobre o balcão da cozinha. O olhar durou menos de um segundo. Mas foi suficiente para Harrison captar enquanto passava pela porta. Harrison não parou. Não disse nada. Continuou andando como se não tivesse visto nada, mas seus olhos se estreitaram levemente, e sua mente começou a encaixar as peças espalhadas. Naquela noite, após a mansão adormecer, as câmeras de segurança registraram Paige escorregando quietamente para um canto distante do Jardim dos Fundos, onde nenhuma luz incidia. Ela tirou o telefone do bolso, olhou ao redor uma vez, e então digitou uma mensagem rapidamente para alguém. O brilho da tela iluminou seu rosto.
E naquele breve momento, a inocência que ela sempre exibia desapareceu, substituída por uma expressão que ninguém havia visto antes. Na manhã seguinte, Frank colocou um notebook diante de Harrison. Na tela, estava exatamente aquela gravação. Paige, Harrison disse, com a voz firme, mas os olhos frios o suficiente para gelar a sala. Ela é a amiga mais próxima de Penny, não é? Sim, senhor, Frank respondeu. E é exatamente por isso que ela é a mais perigosa. Ninguém suspeita de uma melhor amiga. Harrison se levantou e foi até a janela, de onde se via o quarto das crianças no andar inferior, com uma luz quente derramando suavemente para a noite. Penny estava sentada à beira da cama, lendo um conto de fadas para Noah e Lily. As duas crianças estavam enroladas nela, com os olhos caindo de sono, mas lutando para ficar acordados até o fim da história. Era uma cena de paz tão frágil que doía, equilibrada na beira de uma tempestade que se aproximava. Vou protegê-los, Harrison murmurou para si mesmo, com a mão se fechando em punho. Mesmo que tenha de me colocar contra o mundo inteiro. Mesmo que tenha de reduzir a família Hale às cinzas. 2 semanas haviam se passado desde aquela noite fatal. A vida dentro da mansão Cole havia gradualmente voltado ao normal. Ou pelo menos parecia assim por fora. Harrison ainda ia trabalhar, ainda comandava seu império, mas seus olhos estavam constantemente alertas, como um lobo em sentinela sobre sua matilha. E hoje, após muitos dias de súplicas das crianças, Penny havia finalmente sido autorizada a levar Noah e Lily ao parque perto de casa. Era uma tarde linda. O céu um azul perfeito sem uma única nuvem. O parque estava cheio de famílias com crianças, risos e conversas fluindo pelo ar quente. 2 seguranças de Harrison seguiam Penny e as crianças, mantendo distância suficiente para que os pequenos não se sentissem vigiados, mas perto o suficiente para observar tudo ao redor. Noah correu direto para os balanços, as pernas miúdas cruzando rapidamente o gramado verde. Penny, me empurra! Ele gritou animado. Lily se agarrou à mão de Penny e a puxou para o balanço ao lado do irmão. Eu também. Quero voar alto como um passarinho. Penny sorriu, o primeiro sorriso genuinamente despreocupado desde aquela noite terrível. Ajudou Lily a subir no balanço e começou a empurrar suavemente. Mais alto, Penny! Lily gritou, com o cabelo dourado ao vento. Quero tocar as nuvens. Cuidado, pequena princesa, Penny riu levemente. As nuvens são muito altas, mas Penny vai tentar. Ela empurrou um pouco mais forte, ouvindo a risada clara de Lily soar como sineta de vento. Ao lado, Noah bombeava as pernas, tentando balançar mais alto do que a irmã. Era um raro momento de paz, um momento que Penny queria segurar para sempre. Mas as tempestades nunca avisam quando chegam. Uma van preta parou com um chiado às margens do parque. Ao mesmo tempo, um estrondo ecoou do estacionamento, um sedã cinza havia chocado de frente com o carro dos seguranças. Os 2 guardas se viraram imediatamente e correram para avaliar o dano. O instinto profissional os puxou para longe de sua missão principal por alguns segundos fatais. E era tudo que os atacantes precisavam. 2 homens vestidos de preto saltaram da van, movendo-se como sombras em direção aos balanços. Penny sentiu o perigo em uma fração de segundo. O instinto protetor forjado em anos sobrevivendo ao inferno despertou de uma só vez. Penny avançou, arrancou Noah do balanço e agarrou Lily, puxando as 2 crianças para os braços. Noah, Lily, segurem na Penny. Um dos homens estendeu a mão para agarrar Lily, tentando arrancá-la. Mas Penny apertou o abraço, colocando-se entre eles de modo que não pudesse tocar a criança. O homem era 3 vezes mais forte do que ela, mas Penny não soltou. Mesmo quando uma dor aguda explodiu na sua testa de um golpe pesado, Penny apertou os braços, com o corpo se curvando sobre as crianças como um escudo vivo. Socorro! Alguém me ajude! Penny gritou com cada grama de fôlego que tinha. Estão tentando raptar as crianças! Noah soluçou, com as mãozinhas se agarrando ao pescoço de Penny. Penny, você está machucada. Tem sangue. Estou com medo, Penny, Lily chorou, enterrando o rosto no peito de Penny. Fica comigo.
Os gritos de Penny atraíram a atenção de quem estava por perto. Uma mãe soltou um grito de horror. Um homem sacou o telefone e ligou para a polícia. A multidão começou a se movimentar, se aproximando. Os dois seguranças finalmente perceberam o que estava acontecendo e correram de volta para os balanços, com as armas em mãos. Réqua, um dos atacantes rosnou ao ver a situação se virar contra eles. Soltaram Penny e correram em direção à van, que já estava com o motor ligado. O veículo acelerou em velocidade aterrorizante e desapareceu na esquina em segundos. Penny ficou no chão, com sangue escorrendo da testa pelo rosto. Mas seus braços ainda estavam fechados em torno das crianças. Penny não soltou. Machucada, ferida, sangrando, Penny não soltou. Noah ergueu os olhos cheios de lágrimas para o rosto dela e jogou os braços ao redor de Penny. Penny nos salvou, ele soluçou. Penny é uma super-heroína. Penny é mais forte do que os homens maus. Lily ainda tremia em seu abraço, mas havia parado de chorar. Estava com tanto medo, ela sussurrou. Mas quando a Penny está aqui, não tenho medo. Quando a Penny está aqui, estou segura. Penny forçou um sorriso, embora a cabeça latejasse como se tivesse sido partida ao meio. Penny vai sempre te proteger, ela sussurrou, com a voz embargada de exaustão. Sempre. Não importa o que aconteça. O telefone de um dos seguranças tocou. O homem ficou pálido ao ver o nome na tela. Atendeu com os dedos tremendo. Antes que pudesse falar, a voz de Harrison chegou pela linha, fria como gelo, cortada de uma intenção letal. O que aconteceu? O segurança engoliu em seco e gaguejou o relatório. Alguém havia atacado as crianças. Miss Penny estava ferida ao protegê-las. Os agressores fugiram. As crianças estavam salvas por causa dela. Um silêncio se estendeu do outro lado da linha. Um silêncio mais aterrorizante do que qualquer explosão de raiva. Então Harrison falou, apenas uma frase, antes de encerrar a ligação. Estou indo agora. O carro de Harrison freou com um rangido na entrada da mansão, os pneus arranhando o cascalho. Harrison saltou antes que o motorista pudesse abrir a porta. Seus passos largos o cruzaram pelo pátio e para dentro da casa. Frank, postado na entrada, o viu de longe, e pela primeira vez em 20 anos ao lado de Harrison Cole, Frank testemunhou algo próximo do pânico no rosto do homem que sempre fora frio como pedra. O olhar de Harrison varreu a sala de estar e parou no sofá do canto. Penny estava ali, com a cabeça cuidadosamente enfaixada com gaze branca, traços de sangue seco ainda marcando a têmpora. Mas ela não prestava atenção ao próprio ferimento. Segurava Noah e Lily nos braços, com a voz suave enquanto lhes contava um conto de fadas para ajudá-los a esquecer o terror que tinham acabado de passar. Papai! Noah foi o primeiro a ver Harrison. Saltou do colo de Penny e correu em direção ao pai. Lily logo atrás. Papai, você está em casa. Os homens maus tentaram nos pegar. Eram grandes e malvados, Noah falou num jorro, com os olhos ainda vermelhos de choro. Mas Penny lutou contra eles, papai. Penny não deixou eles nos levarem. A cabeça da Penny dói, Lily acrescentou com ansiedade. Tinha muito sangue. Papai, a Penny vai ficar bem? Por favor, faz ela ficar bem. Harrison desceu até os joelhos e abraçou os filhos, sentindo os corpos pequenos tremendo contra ele. O coração de Harrison se apertou com o pensamento do que poderia ter acontecido se Penny não estivesse lá, se Penny não tivesse arriscado a própria vida para protegê-los. Harrison beijou a testa de cada criança e murmurou palavras de consolo. Mas seus olhos não saíram de Penny nem por um segundo. Penny continuava sentada, observando o reencontro com um sorriso cansado mas tranquilo nos lábios, como se o próprio ferimento não importasse, como se a segurança das crianças fosse suficiente. Harrison ajeitou as crianças e pediu que fossem com tio Frank por um momento para que pudesse falar com Penny. Quando as crianças foram levadas, Harrison caminhou até ela, e então fez algo que jamais havia feito por ninguém em sua vida. Harrison se ajoelhou diante de Penny, de modo que os olhos de ambos ficassem no mesmo nível. Os olhos de Penny se arregalaram de espanto. Aquele era Harrison Cole,
o chefe da máfia mais poderoso da costa leste dos Estados Unidos. O homem diante do qual todo o submundo se curvava. E agora Harrison estava ajoelhado diante de Penny, uma simples empregada doméstica. Você está muito machucada? Ele perguntou, com a voz tremendo de um jeito que nem ele mesmo percebeu. Penny forçou um sorriso reconfortante. Estou bem, senhor. As crianças estão ilesas. Isso é o que importa. Você foi ferida, Harrison disse, com o olhar demorando na bandagem na testa antes de deslizar para a marca ainda visível na bochecha, deixada pelas unhas de Mônica. Você se machucou protegendo meus filhos. Penny baixou os olhos. Eles são meus filhos também, ela disse sem pensar. Então percebeu imediatamente o que havia dito. Um rubor tomou as bochechas de Penny enquanto ela apressou a correção. Quer dizer, eu não quis dizer. Harrison a olhou por um longo momento de busca. Então assentiu devagar. Eu entendo o que você quis dizer, ele disse, com uma voz mais suave do que Penny jamais havia ouvido nele. E você tem razão. Eles são seus filhos também. O ar na sala ficou denso, quase tangível. Harrison ergueu a mão e tocou com gentileza a borda da bandagem na testa de Penny. Ela estremeceu levemente com o contato inesperado, mas não se afastou. Dói? Ele perguntou, quase num sussurro. Não é nada, Penny respondeu, repetindo a frase familiar que havia dito tantas vezes na vida. É só um pequeno. Não diga que não é nada, Harrison a interrompeu, com os olhos firmes e sérios. Você merece ser cuidada. Você merece ter alguém que se preocupe com você. Nunca pense que sua dor não importa. O silêncio caiu entre eles. Eles se olharam num momento que parecia se esticar sem fim. Pela primeira vez, não se enxergavam como patrão e empregada, como chefe da máfia e babá. Eram simplesmente dois seres humanos, duas almas feridas tentando se compreender. Harrison se levantou. O momento frágil passou, embora seu eco permanecesse no ar. Sua voz voltou a ser firme, mas não era mais fria. A partir de agora, você não sai desta mansão sem que eu esteja com você. Penny abriu a boca para protestar. Mas, senhor, as crianças precisam sair. Precisam de ar fresco. Precisam de... Isso não é um pedido, Harrison cortou, embora seu tom suavizasse levemente. É uma ordem e uma promessa. Não vou deixar ninguém tocar em você ou nas crianças novamente. Não importa o custo. Penny olhou para ele e compreendeu. Não era controle. Não era confinamento. Era proteção. A proteção de um homem íntimo demais da perda, que não estava disposto a perder mais ninguém. Penny assentiu devagar. Entendido, senhor. Harrison se virou para Frank, que estava na porta. Descubra quem vazou o horário do parque, ele ordenou, com os olhos escurecendo com uma frieza letal. Alguém nesta casa nos traiu. Quero saber quem. Frank inclinou a cabeça. Vou descobrir, senhor. E se prepare, Harrison continuou, com a voz como o rosnado baixo de um lobo antes da batalha. É hora de revidar. A família Hale quer guerra. Vai ter guerra. Uma semana após o ataque no parque, Harrison convocou uma reunião secreta com todos os seus aliados chefes do crime organizado. A sala de reuniões ficava fundo no subsolo de um hotel de luxo, uma propriedade inteiramente de Harrison, embora ninguém soubesse disso. 12 dos homens mais poderosos da costa leste dos Estados Unidos sentaram ao redor de uma longa mesa de carvalho. A tensão no ar era tão afiada que poderia ter sido cortada com uma lâmina. Harrison ficou de pé na cabeceira da mesa, com os olhos frios como aço varrendo cada rosto. Então acenou para Frank ligar o gravador. A voz de Mônica encheu a sala, clara e cortante. Pai, liga para o advogado, quer dizer, para o médico. O acordo pré-nupcial já foi assinado? A transferência de bens foi concluída? Se ele morrer antes do casamento, o que fico eu? Depois veio a voz de Wesley Hale, discutindo planos de tomar o Império Cole através do casamento, de transformar Harrison em um fantoche nas mãos da família Hale, de engolir cada um dos aliados um por um após o controle ser estabelecido.
Quando a gravação terminou, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os chefes trocaram olhares de incredulidade. Wesley Hale, um homem de cabelos prateados, foi o primeiro a falar, com raiva espessa na voz. Ele planejou nos devorar a todos. Usou a filha para tomar Cole, e depois quem seria o próximo? A aliança com Hale termina hoje, Harrison declarou, com a voz firme e inabalável. A partir deste momento, quem se colocar ao lado dele, se coloca contra mim. Os homens assentiam em acordo. Ninguém queria se tornar a próxima presa da família Hale. Ninguém queria apostar seu futuro num homem disposto a esfaquear os próprios aliados pelas costas. Wesley Hale estava oficialmente isolado no submundo. Naquela noite, a mansão Cole descansou em uma paz rara e frágil. Após tantas tempestades, aquele era o primeiro momento tranquilo que aquela pequena família havia conhecido. Harrison estava sentado no sofá grande da sala. Noah enrolado no seu lado esquerdo, Lily com a cabeça apoiada no ombro direito. Penny estava na poltrona em frente, com um livro de contos de fadas aberto no colo, a voz suave como uma canção de ninar enquanto lia sobre uma princesa e um cavaleiro corajoso. Harrison não estava realmente ouvindo a história. Harrison estava observando. Observando a forma como Penny mudava o tom de voz para cada personagem. O jeito como ela sorria quando as crianças riam. O modo como a luz dourada do abajur iluminava o rosto dela e fazia os olhos castanhos tremeluzir como se estivessem repletos de 1000 estrelas. E Harrison se deu conta, aquilo era algo que nunca havia conhecido em todos os seus 36 anos de vida. Uma família de verdade. A história terminou e Penny fechou o livro. Lily olhou para o pai com olhos curiosos e abertos. Papai, na história tem uma mãe. A princesa tem uma mãe e o príncipe também tem uma mãe. Por que a nossa casa não tem uma mãe, papai? Harrison ficou imóvel. A pergunta inocente da filha atravessou o coração como uma flecha. Harrison havia se preparado para muitas coisas na vida, mas não para aquilo. Antes que conseguisse encontrar uma resposta, Noah falou. Eu quero que a Penny seja nossa mãe, ele declarou com ousadia. A Penny é melhor do que a tia Mônica. A Penny me ama. A Penny conta histórias. A Penny me protege dos homens maus. Quero que a Penny seja minha mãe. Lily assentia animada. Eu também. A Penny tem que ser nossa mãe. O ar na sala mudou. Penny ficou vermelha de vergonha e baixou o olhar para o livro nas mãos como se fosse o objeto mais fascinante do mundo. Crianças, eu sou apenas... Ela hesitou, sem saber o que dizer. Harrison a olhou, com o olhar carregado de um significado não dito. Mas Harrison ficou em silêncio. Um momento frágil se esticou, preenchido por palavras não ditas e emoções ainda não ousadas. Então o telefone de Harrison vibrou, despedaçando a quietude. Harrison olhou para a tela, franzou as sobrancelhas e atendeu. A voz de Frank chegou pela linha, urgente e tensa. Senhor, é urgente. Eles estão vindo esta noite. Harrison se levantou, com a expressão se transformando num instante. O pai gentil desapareceu, substituído pelo chefe da máfia frio. O lobo pronto para dilacerar qualquer um que ameaçasse sua matilha. Harrison se virou para Penny, com a voz firme mas perpassada de preocupação. Leve as crianças para a sala segura agora. Sem perguntas, sem hesitação. Vá. Penny não discutiu. Compreendeu a gravidade da situação apenas pela expressão nos olhos dele. Pegou Lily no colo, segurou a mão de Noah e se apressou em direção à escada que levava ao porão, onde uma sala segura reforçada havia sido construída com paredes de aço e porta à prova de balas. Harrison calçou o paletó e verificou a arma no coldre. Observou as 3 figuras desaparecerem pela porta do porão e falou alto o suficiente para Penny ouvir. Não importa o que aconteça, não abra a porta exceto para mim. Ninguém mais. Entendeu? Penny se virou para olhá-lo, com os olhos cheios de preocupação, mas firmes de confiança. Ela assentiu. Entendido. Tome cuidado. A porta de aço se fechou com um som pesado e definitivo. A escuridão começou a se reunir ao redor da mansão Cole. E a tempestade estava chegando.
Tarde da noite, a mansão Collie mergulhou na escuridão quando as luzes de repente se apagaram. Apenas as luzes vermelhas de emergência piscavam pelos corredores como veias pulsando pelo corpo de uma fera ferida. E então os tiros começaram. Estalos secos rasgaram a noite, ecoando da direção do portão principal. Gritos, passos pesados, o barulho estrondoso de vidros se partindo. Os homens de Hale haviam chegado, numerosos e implacáveis, cercando a mansão por todos os lados como uma matilha de lobos famintos. Os homens de Harrison lutavam ferozmente lá fora, mas um grupo menor explorou o caos e entrou pela casa. No porão, dentro da sala segura com paredes de aço tão grossas quanto a palma de uma mão, Penny segurava Noah e Lily com firmeza no canto. As duas crianças tremiam como filhotes açoitados por uma tempestade. Os rostos enterrados no peito de Penny, as mãos tampando os ouvidos para abafar os sons aterrorizantes lá de cima. Penny, tem tiros, Noah sussurrou, com a voz vacilando à beira das lágrimas. O papai está bem? Os homens maus vão pegar ele? Estou com medo, Lily soluçou. Estou com tanto medo, Penny. Penny respirou fundo, empurrando para baixo o medo que subia dentro do próprio peito. Sabia que precisava ser forte. Pelas crianças. Sempre pelas crianças. Deixa Penny te contar uma história, ela disse, com a voz gentil e firme, embora o coração disparasse como louco. Era uma vez o lobo mais forte de toda a floresta. Esse lobo vivia em uma grande caverna com dois lobinhos pequenos que ele amava mais do que a própria vida. Noah ergueu o rosto manchado de lágrimas para olhá-la. O lobo protegia sua matilha de todos os inimigos, Penny continuou, suavizando o cabelo de Noah. Nenhuma fera era capaz de vencê-lo. Porque ele lutava com todo o coração. O lobo é o papai, né, Penny? Noah perguntou, com a esperança tremendo em sua voz. Penny assentiu, oferecendo um sorriso suave e reconfortante. É. E o papai vai vencer. O papai sempre vence. Porque é o lobo mais forte do mundo. Mas naquele exato momento, um som fez o coração de Penny quase parar. O bip eletrônico suave de um teclado numérico fora da porta do porão. Alguém estava digitando o código. Penny congelou, puxando as crianças para mais perto. Isso é impossível, ela pensou, com os olhos fixos na porta de aço enquanto começava lentamente a se abrir. Apenas o Sr. Harrison e pouquíssimos homens de confiança conheciam o código. Não podia haver mais ninguém. A porta se abriu. A luz vermelha do corredor se derramou para dentro. E a pessoa que entrou não era Harrison. Paige estava ali parada, com o rosto pálido, lágrima. Com o rosto pálido, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Paige não conseguia encarar os olhos de Penny. O olhar dela saltava nervosamente como de uma criminosa aguardando o julgamento final. Paige, Penny respirou, incapaz de acreditar no que via. O que está fazendo aqui? Como abriu a porta? Me perdoa, Penny, Paige soluçou, com a voz se despedaçando. Eles ameaçaram minha família. Minha mãe está no hospital. Precisa de dinheiro para uma cirurgia. Disseram que iam matá-la se eu não cooperasse. Não tive escolha. Me perdoa. Te perdoa de verdade. Penny olhou para a amiga em quem havia confiado, a pessoa em quem havia se confidenciado, a quem havia considerado como uma irmã. A pontada da traição a atravessou como uma lâmina cravando direto no coração. Paige, ela sussurrou, com agonia enchendo a voz. Você nos entregou. Uma gargalhada fria coou atrás de Paige, cortando cada palavra de explicação. Obrigada, Paige. Pode ir buscar seu pagamento agora. Mônica Hale entrou na sala com um sorriso triunfante espalhado pelos lábios pintados de vermelho. Vestia uma roupa preta justa como uma assassina de filme, os olhos afiados implacáveis fixados em Penny com um ódio sem disfarce. Paige abaixou a cabeça, passou por Mônica e fugiu sem se atrever a olhar para trás. Desapareceu no corredor sombrio como um fantasma culpado. Mônica avançou para dentro da sala, dois capangas imensos atrás dela como ursos. Ela olhou ao redor antes de fixar o olhar no canto onde Penny estava de pé, com as crianças atrás dela.
O sorriso de Mônica se alargou. Achei vocês. 2 ratinhos e uma serva idiota. Mais fácil do que eu esperava. Noah e Lily gritaram ao ver Mônica. As memórias daquela noite voltaram em terror. Elas se agarraram a Penny como se fosse a única tábua de salvação no meio de um mar revolto. Peguem os monstrinhos, Mônica ordenou aos capangas, com a voz gelada e impiedosa. Harrison Cole vai se ajoelhar para salvar os próprios filhos. Vai assinar tudo para a família Hale. O Império Cole vai ser nosso. Esse sempre foi o objetivo. Os 2 capangas avançaram, com os braços estendidos para agarrar as crianças. Mas Penny se levantou, colocando-se firmemente entre eles e as crianças. O medo havia desaparecido dos olhos de Penny. Só restava a determinação. A vontade de ferro de uma mulher pronta para morrer protegendo as crianças que amava. Se quiserem tocá-los, ela disse, com a voz clara e inabalável na sala revestida de aço, vão ter que me passar por cima primeiro. Mônica soltou uma gargalhada cortante diante da declaração de desafio de Penny, o som ecoando pelo ambiente subterrâneo como o grasnado de um corvo na calada da noite. Mônica caminhou à frente, passo após passo deliberado, os saltos batendo no chão de concreto em um ritmo regular, como uma contagem regressiva para uma execução. Você me para? Mônica zombou. Você é apenas uma serva. Lembre-se disso, lixo. Alguém que foi contratada para esfregar chão e lavar pratos. Quem você pensa que é para ficar no meu caminho? Penny não recuou nem 1 centímetro. Penny ficou ali, pequena em estatura, mas firme como uma pedra contra uma correnteza raivosa, protegendo as crianças tremendo atrás dela. E você não passa de uma perdedora tentando recuperar o que já perdeu, Penny respondeu, com a voz surpreendentemente calma. O Sr. Harrison te expulsou. Todo o submundo virou as costas para a sua família. Você perdeu, Mônica. Só se recusa a admitir. Um clarão de fúria homicida acendeu nos olhos de Mônica. Ninguém ousava falar com Mônica dessa forma, muito menos uma empregada miserável. Aquilo pareceu um tapa no orgulho, uma ofensa que Mônica não suportava. Mônica ergueu a mão e golpeou Penny no rosto. O golpe pousou na mesma bochecha que ainda carregava a cicatriz quase curada da noite anterior, reabrindo a ferida mal fechada, uma dor explodindo como fogo sob a pele. Mas Penny não caiu. Mas é aqui que a história apenas começa. O que acontece a seguir vai mudar tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será testado de maneiras que você nunca imaginou. Se você quer ver a parte 2, aqui está tudo o que você precisa fazer. Dedo indicador apontando para a direita, curta este vídeo, isso nos mostra que você quer mais. Dedo indicador apontando para a direita, inscreva-se no canal e ative o sino, para que a parte 2 encontre você no momento em que for lançada. Dedo indicador apontando para a direita, comente parte 2 abaixo, para sabermos que você está pronto. Cada curtida, cada comentário e cada inscrição nos dizem uma coisa: continuem. Continuem contando essas histórias.